Sábado com muita emoção, pessoal. Exatamente, esse sábado, dia 26 de julho, já acorda pegando fogo em Brasília. E a gente começa aqui com a Casa Branca avaliando que o Brasil não se engajou e nem fez propostas significativas aí para reduzir as tarifas. É exatamente isso. E pessoal, agora eu vou trazer uma notícia aqui para vocês, que até os jornalistas da CNN estão com cara de luto. Vocês vão ver que está impressionante o clima de velório na esquerda brasileira. Então, o jornalista da CNN acaba de informar que na próxima semana, pessoas do entorno de Lula e Janja perderão o visto para os Estados Unidos. E, além disso, que a lei Magnitsky será aplicada a ministros do STF. Exatamente isso. Então, já chega aí se inscrevendo no canal, habilitando o sininho, que a gente já vai direto aqui para o vídeo, pessoal, pra vocês entenderem o que está O analista acontecendo. internacional Lorival Santana já está conosco aqui no CNN Prime Time. Olha E ele nos a cara traz uma notícia que pode ser ainda mais desses preocupante. repórteres. Ele apurou que vem mais retaliação do governo Trump contra o Brasil. E na semana que vem, Lorival, boa noite. Boa noite. Eu apurei que o governo Trump já tem um plano de curto e de médio prazo contra o governo brasileiro. Essa semana, a semana que vem, devem ser aplicadas novas sanções contra autoridades brasileiras, dessa vez atingindo o entorno do presidente Lula. Segundo eu apurei, o presidente Lula e a primeira-dama Janja não serão pessoalmente atingidas, mas autoridades de alto nível do Palácio do Planalto devem perder o direito ao visto nos Estados Unidos. E em seguida também devem ser adotadas novas sanções contra os ministros do STF que têm votado pelas punições ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também às mídias sociais, às redes sociais. Essas punições devem seguir já o cardápio da lei Magnitsky, que prevê então sanções econômicas e financeiras contra os ministros do STF, de maneira que os eventuais bens que eles tenham nos Estados Unidos sejam congelados, e também sanções secundárias, que seriam punições contra instituições, entidades e empresas que façam negócios com os ministros, com esses ministros do STF. Então, haveria uma tentativa de bloqueio do acesso desses ministros a serviços bancários e outros tipos de serviços proporcionados por empresas que, por sua vez, têm negócios com os Estados Unidos. Esse plano prevê, talvez num prazo um pouco mais estendido, talvez no médio prazo, o descredenciamento da embaixadora Maria Luísa Viotti Ribeiro em Washington e, na prática, a expulsão dela dos Estados Unidos, levando então a um rompimento diplomático com o Brasil. É praticamente uma declaração de guerra, uma explicitação de declaração de guerra comercial, mas quando você expulsa um embaixador, isso é muito grave. Sim, a motivação é totalmente política, não está no âmbito comercial. Esse plano já está nas mãos do secretário de Estado, Marco Rubio. Ele prevê uma escalada em fases, porque eles sabem que o governo brasileiro vai reagir a cada um desses passos que o governo americano vai dar, e aí eles seguem com o passo seguinte, mas o objetivo é sim o rompimento de relações com o Brasil. E a motivação é porque o presidente Trump pretende impor um alinhamento ideológico e político sobre as Américas. Ele está começando com o Brasil, mas, de acordo com a minha apuração, a partir dos resultados obtidos com o Brasil, ele deve dirigir a mesma tática contra o México e a Colômbia, ou seja, os governos de países mais importantes, governados pela esquerda, devem então ser atingidos dessa forma. Rapidamente, Lorival, nosso tempo aqui já acabou, mas quando você disse que o governo deve reagir, é porque as sanções são tão graves ou mais graves do que as que foram impostas até agora de 50%. Quando o governo pensou, será que a gente reage, será que não? Vamos tentar negociar. Aqui não tem negociação.
Não. A tarifa de 50% será mantida, mas toda essa frente, esse cardápio é um cardápio político realmente e exatamente para provocar as reações do governo brasileiro e seguir nessa escalada. Muito obrigado, Lorival Santana, nosso analista de internacional, Aí, pessoal, que trouxe essa informação então, importante. Ele pode voltar a qualquer momento com outros Lula detalhes e Janja dessa apuração. Obrigado, perderão Lorival. vistos, né? Provavelmente os ministros, todos os ministros do Lula devem perder o visto para viajar para os Estados Unidos, né? E os ministros do STF serão, que já perderam os vistos, né? Agora serão aplicadas a lei Magnitsky sobre eles, né, pessoal? Isso aí é a morte financeira. Quero ver como é que o Gilmar Mendes vai fazer agora negócios em Portugal, pessoal, né? Com a universidade dele lá, como é que vai ser, né? Então, muito difícil essa questão, né? Os filhos do Barroso já estão exilados lá nos Estados Unidos, na Embaixada Brasileira, já em seguidinha, já voltando para o Brasil, porque perderam os vistos também, né? E por aí vai. Olha o que a perseguição, pessoal, do sistema contra a direita causou ao sistema. O sistema está simplesmente colapsando. Me conta nos comentários o que você acha. E a gente vê aqui que a Casa Branca avalia que o Brasil não se engajou, nem fez propostas significativas para reduzir as tarifas. Então, um integrante aí do governo dos Estados Unidos afirmou que a Casa Branca avalia não ter percebido envolvimento relevante ou recebido ofertas significativas por parte do Brasil para negociação em torno das tarifas de 50% anunciadas por Donald Trump. Percepção é formada a uma semana do prazo programado para as sobretaxas entrar em vigor, que vai ser na próxima sexta-feira, dia 1º de agosto. O governo brasileiro não fez e afirma que não fará concessões relativas à parte política da carta que o presidente americano justifica as tarifas. É isso aí, pessoal. A caça às bruxas continua e as tarifas também. Por hora, os brasileiros dizem que o governo americano mantém silêncio sobre as ofertas que foram feitas. A equipe do ministro Fernando Haddad tentou contato aí com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, mas recebeu uma resposta que o processo está na Casa Branca. Ou seja, pessoal, direto com o Donald Trump, não tem essa história. O Geraldo Alckmin, ele conversou com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, no sábado passado, e a conversa durou 50 minutos, e o Alckmin reforçou a disposição do governo para dialogar. O presidente Lula afirmou que o Alckmin tenta diariamente negociar com os Estados Unidos, mas não tem sucesso. Todo dia ele liga para alguém e ninguém quer conversar com ele, afirmou. Tá aí, pessoal. Então, o governo sendo simplesmente isolado. Me conta nos comentários aí o que você acha. Aproveita aí para se inscrever no canal, habilitar o sininho. A gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.